Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Regis, esse é o canal de Volta às Origens. E hoje eu vou conversar com relação à autodefesa. Muitas vezes o pessoal fica se escondendo atrás das escrituras, falando que não pode se defender. E por a gente ter uma visão israelita, eu vou explicar isso direitinho. Uma das primeiras perguntas que o pessoal faz para mim, quando pergunta assim, você tem arma em casa? Eu tenho até os dentes. Geralmente é assim que eu respondo. Todo israelita tem arma até os dentes. Se alguém pular dentro da casa de um israelita, entrar ele vai, mas sair é uma coisa completamente diferente. E as escrituras protegem a gente disso? Claro que sim. Em que sentido, Regis? Explica para nós. Geralmente, quando alguém que é cristão, ou um pastor, geralmente o pastor que vem fazer isso, ou alguma pessoa que é contra a arma, geralmente ela tem a ver essa arma, e elas vêm perguntar para mim assim, mas quando o Pedro cortou a orelha de Malcolm, o Messias disse que quem vive pela espada morre pela espada. Veja bem, pessoal, o que acontece? As pessoas distorcem isso dentro da igreja. Então foi lá. Estava Pedro, não é porque Pedro era um discípulo, e estava prestes a ser apóstolo, que ele não fazia besteira, que ele não fazia cagada. E, tipo assim, Paulo, o Malcolm, era só um soldado que estava indo lá buscar o Messias para ser interrogado. Até então não tinha nenhuma acusação contra ele. E Pedro arrancou a espada, pegou e cortou a orelha dele fora. E o Messias disse, quem vive pela espada morre pela espada. Quer dizer, o que Pedro fez? Ele estava fazendo mal para uma pessoa boa. Quer que eu provo isso? Vamos provar. Imagina chegar um oficial de justiça hoje na sua casa, no portão da sua casa, e falar assim, me trazer uma intimação. Você pegar a faca e arrancar e enfiar no bucho dele. E é a mesma coisa que aconteceu. Pedro, ele feriu alguém que só estava cumprindo ordem, que não tinha nada a ver com o negócio. É o mesmo cenário. Se um oficial de justiça chegar na sua casa hoje para te entregar uma intimação e você arrancar uma faca e enfiar no bucho dele, é a mesma coisa que Pedro fez. Não é porque ele era apóstolo que ele não errava. Você entende? Então as pessoas distorcem isso dentro das igrejas. Outro exemplo também. O pessoal fala assim, tem que dar outra face. Se alguém te der um tapa na cara, você tem que dar outra face. Mas você tem que dar outra face para a pessoa boa. É isso que está escrito. Vocês não podem distorcer. Por exemplo, uma passagem que o Messias disse, ele disse assim, se um ladrão quiser entrar dentro de uma casa, ele tem que derrotar o valente que está lá dentro. Quer dizer o quê? Se você, que é um pai de família, que tem sua casa, que tem sua família ali dentro, se o cara entrar dentro da sua casa e você não fizer nada, significa que você é fraco e covarde. Porque está escrito assim, de acordo com algumas traduções, que para o ladrão entrar dentro de uma casa, ele tem que derrotar o valente ou o forte que está lá dentro. O Giburim, em hebraico. Que vem do El Gibur, o poderoso forte. Então, tipo assim, se você não faz nada, significa que você é fraco e covarde. Então o próprio Messias fala que não pode deixar o bandido entrar dentro da sua casa e barbarizar ninguém lá dentro. Você tem que se defender. Não estou falando para matar o cara, mas estou falando para você se defender. Você tem direito de se defender. Aí o pessoal fala assim, mas se um inimigo mandar você caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Tipo assim, imagina você sendo capturado, sendo forçado a fazer alguma coisa que você não quer. Isso tá escrito, mesma coisa que está escrito nisso, está escrito no Antigo Testamento. Quer dizer, se você é servo de alguém, você tem que tratar o seu dono ou o seu patrão com bondade. Por quê? Porque ele está subjugando você.
Lá no Antigo Testamento fala que você tem que amar o seu dono mais do que você tem que amar a sua esposa. Quer dizer, o cara não te matou. Ele te capturou e não te matou, então você tem que agir com bondade com ele. Mas, assim, outra coisa também que está escrito no Antigo Testamento, quem vive olho por olho, dente por dente, né? Isso daí é uma expressão israelita. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão e por aí vai. Isso daí é uma expressão israelita, não significa que você tem que levar no pé da letra, tá? Mas também não significa que você não pode se defender. Então, o que está escrito lá nas 10 palavras em Êxodo capítulo 20? Está escrito, não assassinarás. Quando você traduz errado, né, porque em muitas traduções está escrito não matarás, significa que você não pode matar de qualquer jeito. Mas quando você coloca a palavra do jeito certo, não assassinarás, significa que você tem direito de legítima defesa, né? Então, tipo assim, vamos supor, eu matei alguém por acidente, né? Quer dizer, eu já vou ser condenado. De acordo com o que está escrito nessas bíblias gregas aí, né, não pode matar de jeito nenhum. Ou, por exemplo, Davi, Oséias, Moisés, né, todos eles mataram pessoas. Significa que eles não vão ter salvação por causa disso? Você entende? Então as pessoas distorcem o que está escrito. Você entende? Se não pode matar de qualquer jeito, então, né, todos esses foram condenados. Né? Mas o certo, o que está escrito certo em Êxodo capítulo 20, não matarás, é não assassinarás. Quer dizer o quê? Que você tem direito de legítima defesa, né, para si ou para outra pessoa, né, que nem a nossa Constituição fala. Né? Então, vamos supor, tem alguém tentando matar alguém ali, eu posso ir lá agir, interceder? Claro que sim. Tá? Todo mundo tem direito de interceder por outra pessoa. Se alguém está fazendo mal para outra pessoa, né, todo mundo tem direito de se defender de outra pessoa. E é isso que muitas vezes as pessoas não explicam na Bíblia. É por isso que todo israelita tem arma até os dentro de casa. Né? A pessoa, às vezes, o bandido pode pegar, aquele que está à margem da lei, né, por isso que se chama marginal, e pode pegar e pular para dentro da nossa casa. Mas sair com vida é pouco provável, porque todo israelita vai se defender. Né? Por quê? Porque ele entende verdadeiramente o que está escrito na palavra, não fica distorcendo nem espiritualizando, não. Você entende? Então ele vai no literal. Né? Por exemplo, vamos supor, o Messias falou assim, vende sua capa e compra 2 espadas. Ele falou assim, vende sua capa e compra 2 facas? Não, ele não falou. Por quê? Porque faca pode ser um objeto, um utensílio de ferramenta, por exemplo. Né? É engraçado, porque, tipo assim, ela pode servir para cortar pão, para cortar um galho e tudo mais, mas não, ele disse especificamente, vende sua capa e compra 2 espadas. O que é uma espada? A espada ela tem um uso específico, né, ofensivo, né, o uso para guerra, ou para defesa, né, ou para matar alguém. Foi isso que ele disse. Ele não disse vende sua capa e compra 2 de escudo. Né? Ele não disse vende sua capa e compra 2 pedras, né? Ou 2 afundas. Né? Ele não disse... ele disse para você comprar 2 espadas. Você entende? Então, muitas vezes, o pessoal pega e distorce o que está escrito nas escrituras. Então, todo israelita tem arma dentro de casa, né? No mínimo 2. Entende? No mínimo 2. Só que daí tem uns caras que já quer se preparar demais, né? Aí os caras compram até metralhadora. Não há necessidade disso. Né? O Criador nos defende, ele não nos protege. Mas também não significa que você tem que tacar a mão livre quando for se defender. Né? Todo mundo tem a obrigação de se defender e defender outras pessoas. Tá? Então, muitas vezes eu vejo essas pessoas que ficam se escondendo atrás das escrituras, que nem... Eu vi um negócio uma vez,
Eu conheci essa pessoa aí, ele era parente da minha ex-mulher. 3 caras, não sei se foi 3 ou se foi 2. O bandido entraram, ele era pastor, entrou dentro da casa dele, né? E a esposa dele era bonita, né? E ela tava só com roupa de baixo lá. E os caras pegou, barbarizou a mulher dele. Ele não fez nada. Quer dizer, ele tá vivo, a esposa tá viva, tudo mais, né? Depois eles ligaram para a polícia e esses caras foram presos depois, tudo mais. Mas tipo assim, imagina o trauma na família, né? A obrigação do marido, né, é dar a vida pela esposa, é dar a vida pelos filhos. Se ele não fizer isso, ele é um covarde, ele é um fraco, né? A gente que é israelita, a gente segue o patriarcado, né? Qual que é a nossa obrigação? É educar, proteger e procriar, né? Ensinar, né? Qual que é a obrigação da esposa dentro da casa? Né? É ser frutífera, né? Quando fala assim, ser frutífera é só dar filhos pro cara? Não. É tipo assim, tudo que o cara plantou, toda a semente que o cara plantou, ela tem que cuidar, né? Para quê? Para que dê frutos, né? Então, tipo assim, se o homem começou alguma coisa ali, a mulher tem que dar continuidade. Isso é o significado de ser frutífero. Está falando que ela é auxiliadora ou ajudadora do homem, né? Então, tipo assim, toda a obrigação recai sobre ela também no sentido de cuidar, né? Mas, ao mesmo tempo, também, o homem tem a obrigação de proteger cada membro daquela família ali. É por isso que o patriarcado, hoje em dia, está sendo atacado, né? Por esses projetos de minorias sendo... querendo dar força às minorias, né? Tem minoria lá feminista, tem minoria LGBT e tudo mais. Eles estão tentando atacar diretamente o patriarcado. Né? Para quê? Para que não haja mais patriarca hoje em dia, né? Por quê? Hoje em dia tem pessoas, mães separadas, que têm filho lá, o cara não conhece nem o pai. Né? Você acha que ele vai conhecer os irmãos, ou vai conhecer os tios, os primos, os parentes? Né? Antigamente, pessoal, era assim. Se você ferisse ou matasse alguém de alguma família, né, você pode ter certeza que você ia morrer. Por quê? Porque aquelas pessoas daquela família ali, tudinho ia querer se vingar de você. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Né? É por isso que muitas vezes a gente vê esses desmandos desses governos nos dias de hoje. Falta o quê? Falta patriarcado. Né? Hoje em dia, se a mulher não está fazendo nada direito, o cara pega, abandona ela e fica com a novinha. Né? Hoje em dia, se a mulher não quer mais nada com o cara, né, arruma um motivo, mete um chifre nele e sai fora. Né? Acabou-se essa questão familiar de proteção, de educação e de criação. É obrigação do pai unir a família e proteger toda a família. Né? O pai, ele é o rei e o sacerdote de toda a casa. Sem esse pai, né, ou sem esse marido, sem esse patriarca, ninguém da família é purificado. Isso inclui os filhos também. Tá? Se ele é o sacerdote, ele que tem que purificar, ele que tem que educar, ele que tem que ensinar as pessoas a andarem no caminho certo, incluindo a esposa também. E hoje em dia é a esposa que manda no cara. Hoje em dia virou o contrário. A mulher está empoderada, né? Ela é independente, autossuficiente e tudo mais. Mas sem o seu marido, querida, né, você não consegue purificar os seus pecados. Qual que era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Purificar o povo de Israel, né, que era a esposa. Né? E aí, como é que faz? Sem o seu marido, a esposa não é purificada, nem os filhos. Você entende? Então, por isso que as pessoas estão destruindo a figura do homem hoje em dia. Né? É por isso que, tipo assim, quando o bandido entra dentro de uma casa, o marido não defende mais. Ele vai correr risco de vida para quê?
sendo que daqui a pouquinho ela pode pegar a mochila dela, colocar nas costas e vazar. Você entende? Então perdeu-se o instinto. Né? Você vê isso até no reino animal, pô. Quando o animal ali, um boi, por exemplo, ele é dono de alguma coisa, ele protege a fêmea que nem que você não faz ideia, para ninguém tomar. Ou um leão, por exemplo. Né? Ele protege a fêmea, ele protege o território dele ali, não deixa ninguém chegar perto. Você entende? Cadê que isso acontece hoje? Né? As mulheres ficam postando foto de biquíni aí na internet, aí o marido não tá nem aí. Né? Cadê os homens de hoje em dia? Virou tudo fraco. Né? Quer dizer, isso tem uma consequência lá no futuro. Uma consequência do quê? Está diminuindo-se o amor? Claro que sim. Né? Está diminuindo-se o patriarcado? Claro que sim. Né? Então, isso muito por causa do quê? Por causa dos ensinos errados que as igrejas passam. Né? O cara, a obrigação dele é do homem, tá? Estou falando do homem. É dar a vida pela sua esposa e pelos seus filhos. Seja o que for. Seja bandido, seja quem for que entrar dentro da sua casa. Sem sua autorização, né? Você tem que dar sua vida ali tentando se esforçar para que nada aconteça com os seus. Entende? E esse movimento aí desses pastores ensinando que você não pode se defender, né, vai totalmente contra todos os inscritos das escrituras. O cara não é mais macho. Né? Ah não, fica quietinho aí. Né? Deixa acontecer. O cara deixou de ser macho. Né? O cara deixou de servir o propósito para o qual ele foi criado. Você entende? Então é por isso que o casamento nas escrituras é um casamento patriarcal. Né? É por isso que você tem que se defender os seus. Bom, o vídeo já está com 17 minutos, pô, vou desligar aqui, tá? Mas ó, quando alguém falar para você de novo que você não pode se defender, pensa bem, tá? Todo israelita não é frouxo, não, nem palmolenga. Desculpa a expressão chula, mas essa que é a verdade. Os caras são cuiudo, né? São patriarca mesmo.